Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais um tópico do nosso curso, este com a temática As novas configurações da educação superior no contexto da internacionalização e do modelo neoliberal. Trata-se de um tópico bastante complexo, bastante atual e que vai ensejar um cuidado maior para que a gente possa se preparar um pouquinho para as diversas questões que serão nesse tópico tratadas. Para este tópico, eu escolhi uma entrevista que o nosso reitor da UFRJ, professor Roberto Lerrer, deu ao Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, pouco tempo depois do fim do processo eleitoral e antes mesmo da sua posse aqui na UFRJ. E o vídeo é uma entrevista, na verdade, um bom e longo bate-papo de aproximadamente 1h15, e eu sugiro que vocês assistam uma primeira vez no todo, sem maiores preocupações de se aterem a qualquer parte específica, e no decorrer da semana vocês possam reassistir o vídeo, aí sim, absorvendo e selecionando alguns pontos, algumas partes da fala do Ler, que poderão abrir grandes áreas para discussões no fórum que a gente vai iniciar, né? Neste módulo, eu também disponibilizei um texto do próprio Roberto Lerrer, em que ele discute sobre a concepção terciária da educação, e particularmente da educação superior, pelos ditames aí do Banco Mundial. Essa leitura não é uma leitura obrigatória, mas eu aconselho que vocês que não tiverem tempo de ler o texto no decorrer aí dessas 2 semanas, que vocês salvem o texto e possam ter acesso a ele no momento oportuno. Eu creio que para a manutenção do fórum, as discussões do vídeo elas poderão ser suficientes, né? E eu fiz aqui algumas anotações de algumas questões que são tratadas no vídeo, e eu vou apontar muito rapidamente algumas delas para que possa, de alguma maneira, ajudar não somente no assistir ao vídeo, como também na seleção e na discussão de alguns temas no nosso fórum, tá? Nesse vídeo, o Lerrer ele fala sobre a questão de financiamento e orçamento das nossas instituições, né? A crise depois do Mar de Rosas, do Reúne e da expansão, né? E uma reflexão sobre a aparente mudança qualitativa que nós tivemos da expansão da educação superior, né? Essa dimensão quantitativa e qualitativa da expansão é interessante da gente pensar. Ele também apresenta alguns dados sobre a expansão da UFRJ nos últimos anos, né? E onde ele marca as questões que envolvem a precarização, né, da expansão, a falta de planejamento, enfim, as questões que envolvem as funções administrativas, os cargos administrativos já inexistentes, tão necessários para essa reestruturação da universidade, o que aumenta, inclusive, a dependência das instituições da mão de obra terceirizada, comprometendo as verbas de custeio. Ele também critica a apatia das universidades nesse processo de não previsibilidade das consequências da expansão, né? Teríamos tido um otimismo ingênuo. Menciona sobre as expectativas dos jovens e das consequências da inserção de novos estudantes nas instituições e particularmente nas universidades, mas não é somente nas universidades. As dificuldades de se pensar a instituição, ele também reflete sobre isso. Há um encapsulamento dos atores universitários
junto aos órgãos de fomento. Cada vez com mais frequência nós vemos determinados grupos, atores universitários, grupos de pesquisas envolvidos no seu dia a dia e nas suas questões específicas, perdendo, de certa forma, a concepção da instituição no todo, né? Ele também nos instiga a pensar qual a função da universidade pública hoje, as relações com a sociedade do conhecimento e do mundo real da produção. Nesse sentido, a extensão universitária e os mecanismos de difusão e popularização do conhecimento, da ciência, da inovação adquirem importância crucial, né? Ele faz também uma menção ao Reúne e ao processo de Bolonha, que ocorreu na Europa, ainda ocorre nas universidades europeias. O Reúne, o nosso caso brasileiro, e o processo de Bolonha como partes configurantes de uma readequação da educação superior mundial aos novos ditames do mundo da produção, que nos traz modelos de universidades e características da formação superior para o centro das discussões, né? Para que formamos? Formaremos somente para uma dimensão técnica? Centraremos os nossos esforços esquecendo que a universidade também tem a função de promover um conhecimento mais sistematizado e não somente pragmático, né? Ele fala também da difusão dos conhecimentos produzidos nas universidades, o que nos leva à questão da excelência acadêmica e o debate público sobre o fazer universitário, né? Que são mecanismos também que nos levam a refletir sobre as questões de financiamento e de autonomia. Numa parte do vídeo ele fala também sobre as relações entre a graduação e a pós-graduação nas universidades. Essa relação tão complexa entre a dimensão identitária de professor e pesquisador, né? E o impacto que isso gera no interior das instituições. Essa relação ainda um tanto quanto dicotômica entre ensino e pesquisa. Ele faz referência também a uma expressão que, na verdade, é um título do livro do professor Darcy Ribeiro, A Universidade Necessária, né? As relações da universidade com o mundo social, particularmente com relação à resposta às demandas que nos são constantemente colocadas pelos movimentos sociais. E também a relação da universidade com os modelos de produção, que diminui a importância da universidade pública crítica e demanda cada vez mais uma universidade prática acrítica. Isso é uma questão também para a gente pensar, né? Ele faz uma retrospectiva também bastante interessante sobre a institucionalização da pós-graduação nas universidades. E aí ele volta lá na época da ditadura civil-militar e o aparato Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, CAPES, as disputas pelas áreas de conhecimento, as disputas pelas áreas de envolvimento de recursos maiores ou menores para o desenvolvimento de pesquisas, né? E nos alerta para a necessidade da multiplicidade de áreas de saberes na formação universitária, a despeito das prioridades das áreas que sejam elencadas na CAPES, né? Ele também fala sobre a questão do internacionalismo, e ele faz questão de mencionar uma concepção, uma diferenciação entre a ideia de internacionalismo e internacionalização, né? Particularmente em relação a uma maior integração da América Latina, né? Que tem, por tradição, uma certa subserviência intelectual com
a Europa e os países centrais, né? E chega a mencionar, inclusive, algumas críticas no modelo, na forma de concepção do programa Ciência Sem Fronteiras, né? E essa questão aí também nos leva a uma outra discussão, que também é abordada por ele, nessa relação da massificação das universidades, com a expansão de vagas, expansão de cursos, e o desafio da manutenção da qualidade dessas instituições, né? E, por fim, ele menciona a concepção sobre o que ele designa de educação terciária, a concepção de educação como área terciária pelo Banco Mundial, né? E que ele desenvolve de forma brilhante no texto, que também está disponível aí também na plataforma, tá bom? O desafio, no final das contas, né, é ampliar o modelo de universidade, é ampliar a universidade, é ampliar a educação superior, a educação pública no todo, mas sem abrir mão da qualidade, né? E também uma outra dimensão que passa no vídeo são os desafios que as instituições precisarão ter nesse processo de ampliação e democratização para com as condições de permanência dos estudantes, coisa que não será possível sem uma devida assistência estudantil. Eu elenquei alguns pontos, certamente haverá outros que vocês poderão observar, não precisam necessariamente ficarem presos nesses pontos que eu abordei, mas eu espero que de alguma forma eles possam ajudar nas discussões que a gente começa a fazer a partir de então. Tá legal? Bom trabalho para todo mundo e a gente vai se falando pelos fóruns. Um abraço.